clamar para que o reino do Senhor venha. Nós fazemos isso de maneira constante nas nossas orações. Nós clamamos para que o reino do Senhor venha. Contudo, nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. Será que nós fazemos ideia do que se trata disso? Convido vocês a meditarem mais um dia na palavra do Senhor e não proferirmos apenas palavras vazias, mas sim com profundo entendimento e reverência como requer as coisas de Deus. Um Deus santo, justo e misericordioso. Que Deus nos guarde, que Deus nos direcione a mais um dia para a honra e glória do seu próprio nome. Bom dia a todos que estão aí. Vamos mais um dia meditar nas Sagradas Escrituras, clamando para que o Senhor nos ilumine. Nós estamos no dia 48 dos Fundamentos da Fé, na live de número 225, já estamos no Salmo de número 15, vamos ler hoje também do 15 ao 18. Então, que nós possamos ser direcionados e capacitados por Deus a compreendermos a sua revelação. Vamos então para a pergunta do dia 48 do Senhor do Catecismo de Heidelberg. A pergunta de número 123 diz: qual é a segunda petição? Lembre-se, petição é pedido. A petição se trata de pedido. Aqui, pedir com reverência, com temor. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor, nós clamamos para que Ele possa iluminar nosso entendimento, para que Ele possa direcionar as nossas vidas. E quando nós oramos, nós manifestamos essa dependência que nós temos de Deus. Essa dependência do qual nós manifestamos por intermédio dos nossos pedidos. Então observe que a maneira como nós nos referimos a Deus faz completa diferença. Mesmo porque nós somos chamados a reverenciá-lo, a glorificá-lo e não simplesmente tê-lo como um mero serviçal, onde nós pedimos e esperamos que Ele resolva todos os nossos problemas. Algumas vezes nós corremos o risco de fazer isso, né? Fazendo petições, pedidos do quais em nada glorificam o teu santo nome. Pedidos do quais estão completamente distantes da sua vontade e da sua palavra. Então vamos à resposta dessa segunda petição. A segunda petição é: venha o teu reino. Venha o teu reino. A primeira petição, logicamente, vocês já sabem por força do hábito, né? Santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu reino. Observe que nós estamos indo verso a verso, frase a frase, de forma que nós possamos compreender qual era justamente o sentido de que Deus estava pedindo para que orássemos dessa forma por intermédio do teu Filho. Venha o teu reino. Isso é, que nos governes pela tua palavra e Espírito, de tal modo que nos submetamos a ti, cada vez mais. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas a obra do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Essas perguntas, as respostas, elas são extraídas das Sagradas Escrituras. Pensa que tem algo que chama-se analogia da fé. Nós usamos a própria Bíblia para explicar a Bíblia. Nós não somos chamados a termos uma opinião sobre a Bíblia. Nós somos chamados a sermos obedientes. Então, tudo aquilo que nós fazemos está direcionado à submissão à palavra de Deus. Galego, eu não acredito na palavra de Deus. Você não acredita em Deus. Você pode acreditar em Deus, mas não no mesmo Deus que é manifesto por intermédio da palavra. E só existe um Deus verdadeiro. O resto são falsos deuses. Isso parece ser exclusivista e a Bíblia é de fato exclusivista. Só serão salvos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. Galego, mas e as outras crenças? As outras crenças são falsas. Não existe outra crença a não ser a crença verdadeira no Deus soberano, altíssimo, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores e nos fazer agora
justos diante dos seus olhos, nos resgatando das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o Evangelho. Galego, mas como lidar com essa exclusividade? Da mesma forma que nós lidamos com as Sagradas Escrituras, nós não somos chamados a termos uma opinião, nós somos chamados a cumprirmos o que ela diz, por intermédio da nossa obediência. Então, você vai ter que chegar nessa linha de raciocínio por si só. Eu não posso pegar, arrancar seu cérebro e colocar dentro de você. Mas o Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, nos traz vida e nos mostra o que é isso. Quando nós clamamos esse venha ao teu reino, é justamente nós estamos, neste momento, nos submetendo, sabendo que há um reino superior, que há um Deus grandioso, único, exclusivo, imutável, perfeito. Então, entender essas coisas abrange uma iluminação espiritual que não provém de nós. Nós não falamos isso por conta de inteligência, nós não falamos acerca da palavra com meios humanos. Nós confiamos única e exclusivamente no poder de Deus em restaurar as nossas vidas. E Ele restaurando nossas vidas, nós conseguiremos compreender do que se trata das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro passo para a gente compreender isso está em compreendermos quem é Deus, que Deus que nós estamos clamando. Porque nós vemos milhares de crenças também recitarem o Pai Nosso, onde eles não têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, são coisas completamente equivocadas, são exatamente coisas sem fundamentos. Então, não há muito o que discutir quanto a isso. O que nós temos que focar é justamente no que diz a palavra e na maneira como ela deveria agir em nós. Quando nós vemos esses versos apontando aqui, nós vemos essa submissão que nós nos colocamos a Ele. Essas petições manifestam submissão sempre à palavra de Deus. Quando Ele diz aqui que governes pela Tua palavra e Espírito, de tal modo que nos submetemos a Ti cada vez mais, nós vemos justamente essa questão que eu acabei de falar. Nós deveremos ser governados pelo Espírito. Galego, ser governado pelo Espírito é ser um robô? De forma alguma. Nós somos agentes livres, onde nós agimos, nós temos ações, mas nenhuma delas é a parte da vontade de Deus. Por quê? Senão, não restaria esperança alguma. Imagina se Deus não interfere na humanidade. O mundo está perdido, então não adianta a gente orar para nada. Por quê? Porque se Deus não pode ferir o nosso livre-arbítrio, que alguns chamam, imagina que nós estamos entregues ao caos. Mas como nós temos a plena convicção de que Deus é soberano, que Ele governa o mundo pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, de maneira que nós poderemos agora ser submissos a Ele, não porque nós nos submetemos, mas porque o Teu Santo Espírito inclina nosso coração, de maneira que agora nós nos tornamos dependentes dEle. Isso se torna completamente diferente. Nós oramos ao Senhor na certeza de que Ele pode mudar toda a situação. Nós oramos pela conversão dos nossos filhos, nós oramos pela paz no mundo, nós oramos por curas, nós oramos por intervenção e providências em nossas vidas, justamente porque nós cremos que Deus pode fazer isso, que Ele é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. E Ele não precisa medir a vontade humana para isso. Ele coloca no coração do homem a vontade de adorar e glorificar o Teu santo nome. Então, quando nós estamos clamando, venha o Teu reino, olha quantas coisas estão subentendidas. No Salmo 119, verso 5, diz assim: meu grande desejo é que minhas ações reflitam Teus decretos. Observe que eu não posso fazer com que as minhas ações manifestem os decretos do Senhor se Ele não inclinar o meu coração. Por quê? As ações que reflitam os decretos de Deus não são meros comportamentos humanos, onde eu simplesmente cumpro rituais. É uma inclinação do coração. Eu posso, aparentemente, diante dos olhos humanos, cumprir decretos de Deus. Eu posso ser um homem fiel, não mentir, não roubar, ir à igreja, ofertar. Eu posso fazer milhares de coisas, mas com ações que de forma alguma refletem ainda os decretos de Deus, porque a nossa inclinação não é somente do corpo,
mas da nossa alma. E a inclinação da nossa alma não pode ser feita por nós mesmos. Eu não posso colocar minha alma subjugado à vontade de Deus, somente Deus abrindo meu coração. Eu estava morto em meus delitos e pecados, até que o Espírito venha e transforme. Mas quanto mais eu manifesto isso, mais eu vou poder me autoexaminar e ver se de fato é uma adoração verdadeira. Eu posso fazer tudo isso de maneira completamente falsa. Então observe que a intenção do coração, o homem não sonda, quem sonda é Deus. Nós temos milhares de pessoas que se dizem cristãs que talvez não sejam, inclusive eu mesmo, tá? Embora eu creia, porque o Espírito testifica em mim, mas ainda não acabou a minha vida. Então, eu tenho que vigiar todos os dias e clamar ao Senhor para que Ele permaneça me guiando, me sustentando. É uma dependência eterna de Deus, não arrogando em mim capacidades e virtudes, justamente porque toda boa dádiva só pode provir de Deus. Ainda no verso 105 do Salmo 119, diz dessa forma, um verso muito conhecido: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Observe que a palavra direciona a vida daquele que ama a Deus. A palavra direciona, e quando consigo obedecer, eu não arrogo méritos para mim. Porque naturalmente eu quero, eu sou um homem obediente. Quando eu obedeço, está mais na condição de um servo obedecendo, do qual ele tem essa dependência do seu Senhor, do que como eu estivesse conquistando méritos para receber algo. Não é como um trabalhador que trabalha, você trabalha e no final do mês você recebe. Você ouve as ordens do seu chefe, do seu empregador, e daí no final do mês, se você cumprir todas as ordens, você vai receber o seu salário. Não se trata disso, nós recebemos sem merecer. Nós já recebemos. Nós não apenas seremos salvos, mas nós já fomos salvos e estamos sendo salvos. É um processo contínuo, porque nós não fomos salvos simplesmente quando nós tomamos essa decisão de seguirmos a Cristo. Quando Ele inclina nossos desejos, Ele nos traz vida. Mas nós somos chamados antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu nos salvar, sem ainda nossas inclinações tivessem sido manifestas. Imagina que Deus te amou mesmo antes de você ter qualquer tipo de atitude, porque mesmo sabendo que você seria um ser humano que cometeria milhares de pecados, Ele escolheu te amar. Ele escolheu nos amar. Por quê? Por misericórdia, para manifestar a sua glória. Então, nós que fomos transformados e regenerados, nós clamamos de maneira verdadeira: esse venha o teu reino. Nós estamos justamente clamando para que Ele faça isso em nós, não simplesmente falando palavras vazias, como uma repetição simples que movesse algo, como uma porção mágica. Algumas pessoas têm a sua fé como porções mágicas, sabe? Que se eu utilizar a palavra certa, Deus vai me ouvir. Diversas vezes você vai ver e falar assim: eu vou pedir para tal pessoa orar, porque a oração daquela pessoa é forte. Não existem orações fortes, existe um Deus forte. Porque nossas orações são meras palavras. Palavras para Deus não passam de palavras. A oração eficaz é aquela que é fruto do Espírito Santo, que o Espírito intercede por nós, porque não emana de palavras humanas, mas de um Espírito que ora segundo a vontade do Pai. Então, nós não somos dependentes de nós mesmos, nós dependemos de Deus. Que você também quebre essas barreiras, que você não fique delegando a outras pessoas orar por você, sabendo que você deve orar ao seu Pai, criando cada vez mais esse vínculo de relacionamento, esse vínculo que é de você com Ele, não dele com você, porque Ele habita em você, você que não o reconhece aí dentro. Se estiver muito complexo, vocês vão colocando aí algumas coisas, tá? Podem ir escrevendo, que às vezes eu leio e até direciono o assunto de acordo com aquilo que vocês estão, de certa forma, também compreendendo. Não sejam passivos nessas lives. Sejam ativos também, comentem alguma coisa, porque de repente, quando eu ministro, eu gosto muito de interagir com as pessoas que estão ali, porque a ministração, ela não é um monólogo, porque Deus fala e nós respondemos.
A palavra é lida e nós respondemos. A palavra é cantada e nós adoramos. Depois a palavra é lida e nós respondemos. Nossa resposta às vezes vem por intermédio dos olhos. Você vê, olhando os irmãos na congregação, nós olhamos e falamos assim, não, eu consigo ver dúvida, eu consigo ver entendimento, eu consigo ver desespero. Aqui eu não tenho como olhar e contemplar aquilo que seus corpos dizem. Eu simplesmente estou aqui olhando a minha própria face. Então, isso se torna necessário outros recursos, e vocês estão aqui unidos em Cristo. Nós estamos aqui prestando, de certa forma, um culto a Deus. Nossa vida é um culto a Deus. Você está aqui hoje, nessa manhã, cultuando a Deus, conhecendo mais a Deus, devocionando a sua vida a Deus nessa manhã, acordando já, ouvindo coisas boas, coisas que às vezes vão confrontar a sua realidade. E isso que Deus faz. Deus nos instrui num caminho correto, mostrando, direcionando a melhor forma de adorá-lo e glorificar o teu santo nome. Continuemos. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Observe um verso que corresponde a uma oração. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Será que você consegue repetir isso hoje? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Eu não sei fazer a tua vontade, Senhor. Constantemente eu faço coisas equivocadas, eu erro, eu ajo conforme a minha natureza humana, conforme a minha carne. Eu não tenho cumprido aquilo que eu sei que é certo, Senhor. Mas sozinho eu não consigo, Senhor. Eu estou tomado por vícios, por mentiras, por traições. Tenho feito coisas que envergonham o teu santo nome, Senhor. Mas sou dependente de ti. Eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero te servir cada vez mais. Que o teu reino habite em mim, Senhor. Que por intermédio das minhas ações eu possa agir de maneira diferente. Que esse teu espírito, que eu sei que é bondoso, benigno, possa me conduzir adiante na guerra dessa vida. Que teu Santo Espírito possa me acolher, me proteger e me guiar. Que em meio ao caos eu permaneça firme e inabalável. Não por conta das minhas forças, mas porque o teu Santo Espírito me protege e me guarda. Assim como tu fizestes com Davi. Assim como tu fizestes com o povo durante todo o caminho do deserto. Senhor, que eu possa sair desse deserto. Senhor, que eu possa ser liberto de mim mesmo. Senhor, que o teu reino se faça presente em mim. Me faça caminhar por um caminho reto e seguro, do qual possa refletir a tua glória e tua majestade. Faça em mim, Senhor. Observe que o que eu acabei de fazer, eu recitei palavras que correspondem a orações, que talvez não correspondam à minha vida em alguns sentidos, mas que nos une de forma que eu possa orar pelos meus irmãos também. Observe que todas as nossas palavras podem corresponder a orações. Eu posso ler salmos e encontrar orações que vão guiar a minha oração. Olha que interessante, o que eu fiz, eu parafraseei o que está escrito em Salmos. Imagina você pegar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia de maneira ordenada e olhar e falar assim, nossa, olha aqui que maravilha. Neste momento o Espírito Santo te traz iluminação para que você ore, para que você clame. Você vai ler algum verso e vai meditar. É isso o viver com Deus. O viver com Deus é essa dependência dele e vivermos de acordo com aquilo que ele diz. Então, compreender os aspectos da fé é fundamental, tá? Essa instrução na palavra, essa meditação. Ainda no verso, na Bíblia, em Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu gostaria de ler mais profundamente esse verso.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha do que se trata isso. Não ia abordar sobre isso, mas este verso é um verso que as pessoas confundem por demasia. Talvez você também já tenha confundido. Você já deve ter entendido que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou se não, em algumas outras traduções, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você olha e fala assim: eu vou buscar primeiro o reino de Deus, porque eu quero ter uma família melhor, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter saúde, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. E você busca a Deus por interesse. Hoje nós temos feito uma geração não de cristãos, mas de interesseiros. Eles estão buscando o Deus da bênção. A bênção de Deus, não o Deus da bênção. O caminho é inverso. Eu estou indo a Deus porque eu sei que Ele pode me oferecer aquilo que eu não consigo conquistar até agora. E quando Ele me der aquilo que eu quero, pronto, eu mostro que foi eu que conquistei. Talvez você esteja passando por isso. Você olhe para a sua vida e você imagina que você que conquistou. Você olha e fala assim: ó, eu que fiz. Como se partisse de você tudo que acontece. Como você estivesse aí no lugar que você está, porque você se colocou aqui. Ó, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz isso, a casa que eu tenho foi eu que conquistei. Não estou tirando seus méritos do seu esforço, mas no final das contas, nós só temos esses esforços justamente porque o Espírito habita em nós e tem nos direcionado a glorificar teu santo nome. Nossas conquistas, embora aparentem ser obras nossas, é um mero privilégio que Deus nos concedeu. E pense que nem todas as bênçãos são bênçãos que nos conduzem a uma adoração genuína. Às vezes, conceder os nossos desejos pode ser um sinal de estarmos entregues a nós mesmos. Então observe com muita atenção tudo que os versos dizem, para que vocês não sejam iludidos pelas suas próprias consciências. A melhor forma de sermos iludidos é por nós mesmos. Nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e nós mesmos. Mas nenhum dos 3 é tão ruim quanto nós mesmos. Nós mesmos somos nossos próprios algozes. É aqui que o mundo habita, é aqui que Satanás também insiste em guerrear. Então, dentro de nós mesmos, que nós possamos clamar ao Senhor por entendimento. Então, eu vou abordar aqui do que se trata esse verso 25 até o 34, que traz mais ou menos todo o contexto. Ele diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Essas coisas: comida, bebida e vestuário. Você vai ver que ele olha acerca dos pássaros, depois ele fala os lírios do campo, trazendo justamente uma ilustração daquilo que ele estava dizendo. E nós confundimos tudo isso: comida, bebida e vestuário. Nós sabemos que isso é o básico do ser humano. Nós estamos buscando coisas bem adiante, sendo que nós somos chamados a dependermos de Deus. Dependemos. Não estou falando que ter uma vida boa é ruim, não estou falando sobre isso, porque você vai ver diversos exemplos na Bíblia também de pessoas que foram abundantemente financeiramente. E que bom
ser abundante financeiramente, porque você pode ajudar muitas pessoas. Mas lembre-se, se você for ver ali também no verso 24 deste mesmo capítulo, você vai ver que diz que ninguém pode servir aos dois senhores, pois amará um e odiará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. E este Deus normalmente é o dinheiro. A única coisa que Deus compara a ele mesmo é o dinheiro. Você vê diversas vezes ele falando, servir a Deus e o dinheiro. O Deus dessa geração é o dinheiro. Então que nós possamos observar com muita atenção do que se trata isso. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Isso daqui são palavras de Jesus, tá? Então, que você não foque no amanhã, mas que você possa descansar no Senhor. A questão de não se preocupar não é não se planejar, não é não agir, mas que você foque no hoje. Faça o seu melhor hoje. Galego, mas e amanhã como será? Eu não sei, você não sabe. Então foque no hoje. Bastam para hoje os problemas desse dia. Clame ao Senhor que venha o teu reino. E nós temos a certeza que o nome dele será glorificado. Continuemos. Estão entendendo? Coloque aí se estão entendendo. Quando ele diz que protejas e faça crescer a tua igreja, nós entendemos que o reino de Deus é manifesto por intermédio do teu corpo, da tua santa igreja, tá? Da sua santa igreja universal. A santa igreja universal corresponde a todos os crentes, tá? A igreja católica. O catolicismo está alinhado à universalidade de crentes. Eu já falei isso para vocês, então que vocês quebrem esses paradigmas, tá? Porque às vezes eu vou falar católico, a pessoa, não, ele é católico, isso e aquilo. Não tem nada a ver com isso. Católico significa universal, a reunião de todos os crentes. Não arroguemos a nós que estamos em determinada congregação somos os únicos salvos. Não. Existem pessoas eleitas por Deus em todo mundo. Existem pessoas do quais são salvas por Deus, única e exclusivamente por Deus. Mas todos aqueles que são salvos confiam e única e exclusivamente em Deus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o requisito, tá? Perdoam para serem perdoados. Tem uma série de requisitos que daí nós poderemos avaliar se eles de fato estão na fé ou não. Claro que ainda são percepções humanas e não de Deus. Mas enfim, quando nós falamos acerca da igreja, nós estamos abordando não a igreja protestante confronto. Nós estamos falando da igreja universal, do qual pertence a Deus, do qual somente Deus sabe. Mas nós temos ainda condições de avaliarmos isso. E quando nós pedimos para fazer a sua igreja, para que ela se manifeste de maneira visível aqui na terra, não adianta a gente falar e orar, ah não, Senhor, tu sabes a igreja. Não, mas vamos ver a igreja ativa aqui na terra, a igreja se manifestando, agindo, ela suprindo as necessidades. Por quê? Pense que esses elementos que nós lemos ali em Mateus 6, comida, bebida e vestiário, roupas, isso daqui nossos irmãos podem prover para nós, mas não se trata de nossos irmãos, mas de Deus enviar providências para nos dar comida, bebida e vestuário. Então nós temos que assistir os órfãos e as viúvas. Você vai ver Jesus falar, quando você me viu, quando eu te vi, não te ajudei. Daí fala assim, quando tivesses fomes, não me alimentasse, quando estava nus e não me vestisses, quando eu tive sede, não me desse de beber. Então observe que Deus age na vida do homem por intermédio do próprio homem. Ele se reduz da sua majestade, tanto que ele se fez homem, e ele age por intermédio de homem. Por isso que a Bíblia não é um livro escrito e apareceu aqui. Ele utilizou homens, ele vai utilizar a sua vida, ele vai utilizar a minha vida. E nós, dessa dependência e nessa certeza, nós clamamos ao Senhor, venha ao teu reino. Então continuemos, tá? Em Atos 2, no verso 42 a 47, menciona muito acerca dessa questão da igreja. Diz assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Observe que aqui acabava de ser instruída a igreja que tinha sido capacitada pelo Espírito Santo. Lembre-se que o início da igreja ali antes, não havia essa reunião, embora o próprio cabeça habitasse aqui, o Espírito Santo não tinha vindo para inclinar os corações
a que eles tivessem consciência de que eles fizessem parte dessa igreja, tá? Desse corpo de Cristo. Então ali você vê a formação da igreja. Verso 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A maneira como eles se comportavam. Ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? O que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Nossa igreja sempre vai ser apostólica, porque ela é baseada justamente nas Sagradas Escrituras, naquilo que ela diz. A comunhão, a unidade. Nós estamos vivendo aqui a comunhão, a unidade. E ao partir do pão e a oração. Nós também estamos participando dessa oração, mas nós não poderemos partir o pão. Então observe que essa comunidade, essa reunião deve ser uma reunião presencial. Uma reunião presencial onde nós podemos vivenciar uns aos outros. Por intermédio da internet, lógico que nós podemos fazer muitas coisas, mas nada se compara a essa unidade da igreja. Verso 43 diz, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Observe que os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, esses sinais do quais visavam justamente fortalecer e manifestar o poder de Deus que estava habitando entre eles. Então, esses sinais, essas maravilhas que os apóstolos realizavam, estavam justamente na formação do caráter de Deus nesses homens, eles tendo ali essa presença visível. Hoje, não mais existem pessoas com esses poderes de realizar, não existem homens que realizam sinais e maravilhas. Existe um Deus que, se assim desejar, se for da vontade dele, realizará algo extraordinário em nosso meio, mas por intermédio de qualquer pessoa para manifestar, não o seu poder, não por intermédio de pessoas específicas. Nós somos todos hoje iguais diante do Senhor, o sacerdócio universal. Então prestem atenção nessa questão temporal, porque muitas pessoas daí acreditam que existam apóstolos que realizam isso, e você vai ver que não ocorre. Isso daí é uma falácia, isso daí é uma mentira. Conforme apontado aqui nas Sagradas Escrituras, não existem apóstolos vivos, tá? Verso 44 diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Observe essa unidade da igreja. Alguns veem aqui essa questão, não, então nós temos que compartilhar dessa forma, não era disso que estava falando. Tá? Então algumas pessoas enxergam e extraem de maneira equivocada desses versos essa questão de compartilhamento. É entender que eu não sou dono de nada, que Deus é dono de tudo e que meus bens devem servir meu próximo. Mas imagina que daí, ainda mais hoje, de pessoas interesseiras, vão ter pessoas que vão ali justamente, simplesmente para alimentar a sua barriga, para alimentar os seus desejos, e não porque nasceram de novo. Então essa questão de compartilhar está muito atrelado de você entender que nada pertence a ti, que nós somos mordomos da coisa de Deus. E tenha certeza que é Deus que vai colocar generosidade no seu coração, Ele vai fazer com que as coisas avancem, Ele vai fazer com que você partilhe aquilo que você imaginava ser seu. Então, isso daqui é um verso que é muito controverso nos dias de hoje, mas ele é muito claro naquilo que ele ensina. Verso 44 diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Quando ele aborda essa questão que eu não mencionei, reuniam em um só lugar. Então observe que é necessário nos reunirmos em um só lugar para termos essa unidade. Às vezes nós queremos, cada um se reúne em um lugar. Não, nós temos que viver unidos, sabendo que dessa forma o nome de Deus é glorificado. Então, e essa congregação ali já tinha quase 5.000 pessoas. Como eles se reuniam, só Deus sabe. Isso daqui tem milhares de argumentos históricos, mas ainda assim talvez não seja o suficiente para que possamos compreender e ter a clareza disso. Mas nós entendemos que nós devemos nos reunir, sim. No verso 45 diz, vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão. Então, adoravam juntos no templo diariamente. Você reclama de ir na igreja 2 vezes. Você reclama de ir na igreja 2 vezes na semana, para você já é muito. Observe que a maneira como nós vivemos o cristianismo é completamente diferente. Tá? Às vezes, nós ofertamos esmolas, não justamente
ofertamos aquilo que nós entendemos ser o suficiente para que o reino de Deus avance. Às vezes a gente imagina que a igreja simplesmente pagar aluguel. Não, tem uma série de requisitos ali que são necessários. A igreja deve prestar assistência à comunidade, assistência aos irmãos. E como faz isso? Sendo que nós estamos sendo conduzidos pela nossa mesquinharia e não pela generosidade. Claro que a generosidade é um dom de Deus, então sonde o seu coração, observe o que a palavra diz e você será convencido por Deus. Quando ele diz adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, o lugar de partir o pão, por vezes nós entendemos também que é necessária essa reunião nos lares, esse partir o pão. Está atrelado aqui, muitos associam também à ceia, mas pode ser justamente esse compartilhar da comida, entendendo que tem irmãos que não têm necessidade de comer, mas eles são recebidos em seus lares e agora eles podem ter uma fartura, onde ali na sua casa talvez haja escassez. Imagina que tem pessoas em igrejas de comunidade, em alguns outros lugares, que crianças vão ali simplesmente porque não têm um alimento diário. E elas não vem a hora de chegar ao culto, porque elas poderão comer coisas que não possuem na sua casa. Então tudo isso é muito sério, tá? Ouçam com muita maturidade tudo que estou dizendo. A alegria e generosidade fazia parte, conforme menciona no final desse verso. O verso 47 diz, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava mais, e acrescentando mais pessoas. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Olha que a igreja hoje é completamente distinta, mesmo porque nós não desfrutamos da simpatia do povo, nem mesmo do bairro. Às vezes vão olhar e falar assim, olha aqui, tem uma igreja no meu bairro, é mó barulheira, as pessoas param o carro na minha porta, acontece isso, as pessoas deixam lixo no chão, acontece isso. Imagina que hoje as igrejas estão em todos os lugares da cidade, todos os bairros nós vemos igrejas, mas nós não vemos vidas transformadas, nós vemos avenidas com centenas de igrejas, mas nós não vemos aquele bairro manifestando um lugar do qual o Senhor reina. Nós temos que questionar tudo isso e, acima de tudo, não questionar o que os outros estão vivendo, mas o que nós estamos vivendo. Então, talvez as nossas orações estejam sendo completamente contrárias ao que essa segunda petição diz. Nossa, eu estou falando muito acerca dessa petição, mas eu acho que é fundamental isso, essa oração, entendermos isso, entendermos o que por intermédio dessas simples palavras elas nos dizem. Quando ela diz aqui também, no terceiro ponto, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Nós vamos ver o que dizem no livro na epístola de 1 João, capítulo 3, verso 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Observe que é muito claro quem é aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que peca e continua a pecar é justamente aquele que pertence ao diabo. Galego, você está falando que eu pertenço ao diabo? Para de pecar e você mostrará que o Espírito Santo agiu em você, porque é o que a palavra diz. Nós não somos chamados a termos opinião, nós somos chamados a sermos fiéis à Bíblia, e o que ela está dizendo é isso. Quando continua a pecar, galego, mas todo mundo comete pecado. Observe que os pecados não são reincidentes e eu não me sinto confortável no pecado. O pecado gera dor, o pecado gera marca, o pecado fere, não fere somente você, mas feriu Cristo. Então você olha para a sua cruz e você se apequena, você olha e fala assim, olha, maldito homem que sou, por conta dos meus pecados, Cristo morreu. Daí você fala assim, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e eu sou vendido por um celular, onde eu chego ali e fico vendo pornografia, fico ali tomando milhares de bebidas, me autodestruindo. Sou entregue à pornografia, sou entregue a milhares de coisas. Então, imagina que um homem que está desse jeito é um homem pecador, no sentido de entregue ao seu próprio pai, conforme está escrito. Mas observe que existe um homem que veio para destruir essas obras. Esse homem é Cristo Jesus. Se você é um desses homens, ou uma dessas mulheres que você cria, que
Cristo habitando em você, o pecado não é mais seu Senhor. Então, que neste momento você possa se arrepender dos seus pecados e crer que Cristo veio para te salvar. Então, quando dissemos por intermédio dessa oração, que destruas a obra do diabo, todo o poder que se levante contra ti, toda a conspiração contra a tua palavra. Nós vemos esses apontamentos. Tem mais versos que diz ainda em Romanos 16:20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás sob o pé de vocês, que a graça de nosso Senhor seja com vocês. Ainda temos o último apontamento, o último ponto, diz que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em nós. Observe que nós vemos acerca do futuro, o futuro ao qual foi estabelecido pela palavra. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte. Em Romanos 8, verso 22, pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. O verso 23 diz, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. O que nós passamos aqui é meramente temporário, do qual tudo isso será sanado na eternidade. Nenhuma dessas dores que estão aqui não serão amenizadas diante da eternidade. Então não se preocupe com o seu momento presente, ainda que ele esteja te assolando, trazendo dores para o seu corpo, para a sua alma. Repouse no Senhor, sabendo que somente a Ele pertence a palavra final e Ele pode mudar todas as histórias em um piscar de olhos. Em uma simples palavra, tudo muda. Apocalipse 22, verso 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem, que todo aquele que diga vem, que todo aquele que ouve diga vem, quem tiver sede venha, quem quiser beber de graça da água da vida. É a convocação que nos é feita. No capítulo 22 de Apocalipse, ainda verso 20 diz, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, que o Senhor venha e venha o teu reino e que seja feito a tua vontade, como na terra, assim na terra, faça a sua vontade assim na terra como no céu, que será o ponto de amanhã, a terceira petição. Vamos então para a leitura dos 4 salmos. Vou ser breve, porque os salmos devem ser lidos e meditados, talvez orados, como nós fizemos no salmo de hoje, que por conta das explicações ali, nós chegamos. O salmo 15, nós vamos ver algumas coisas que devem ser pensadas. Olha a reverência que Davi tinha para com Deus. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Observe que essas indagações, ele aponta para quem pode permanecer no santuário. Lembre-se, quem pode ter acesso ao teu santuário? Está escrito ali com uma interrogação. Quem pode permanecer em teu santo monte? Daí vem, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor? Cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Olha que interessante. Olha como é interessante. Quem cumpre as promessas mesmo quando é prejudicado. Imagina que talvez você já tenha falado que ia fazer coisas, mas não fez porque viu que as suas palavras foram descuidadas. Daí isso ia te prejudicar e você não cumpriu. O que é completamente repugnado pela palavra de Deus, porque nós devemos cumprir as nossas promessas mesmo que fôssemos prejudicados.
O verso 5 diz: quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre inocente, quem age assim jamais será abalado. E observe que a palavra de Deus também mostra a conduta daqueles que servem a Deus. Nós somos seres que agimos, então nós devemos agir conforme a palavra de Deus, e nós temos um padrão de comportamento que é estabelecido não por nós, mas por essa soberana palavra. Que vocês possam temer ao Senhor e obedecer e examinar a si mesmo e ver se porventura tem agido conforme a palavra diz. No 16, ele continua dizendo: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Será que você consegue dizer isso, que tudo que tem de bom vem do Senhor? Ou você acha que é sua força que conquista tudo aquilo que é de bom? Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. A terra que me destes é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite. Meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Observe que isso daqui é uma palavra muito direta aos nossos corações. Imagina que nós temos criado milhares de medos e inseguranças. Ai, amanhã vai me faltar dinheiro. Ai, se eu chegar agora em casa, talvez vão entrar na minha casa. Ai, vão tirar isso de mim. O que podem tirar de você se tudo pertence a Deus? Então, entender isso mostra um coração temente ao Senhor. Mais do que temer ao mundo, você deve temer a Deus, sabendo que Ele te guarda, que nada acontece fora da sua soberana vontade, que tudo está sendo conduzido para a honra e glória do nome dEle, para mostrar quem nós somos e o que nosso coração revela. Então preste muita atenção naquilo que você tem feito e nas suas atitudes. Continuamos, verso 9. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria de tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. Você vê ele aqui já tendo essa nítida impressão, a consciência da ressurreição. E aqui também é um salmo messiânico que aponta para o Messias. Observe, quando você lê ali: tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo, tu me mostrarás o caminho da vida. Nós podemos ver aqui Cristo ressurreto. Então, quando olhar também, olhe para Cristo e você poderá fazer essas conexões. Não sei se você, quando leu, já tinha imaginado isso, mas nós poderemos ver, olhando sob a perspectiva de Cristo, que ele estava já apontando para essa realização. Lembra-se que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que haveria de vir, concretizado em Cristo. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento à luz do que Cristo foi, é e será, nós podemos extrair essas palavras que são justamente direcionadas ao Messias que haveria de vir e veio. Capítulo 17 diz: ouve, Senhor, minha súplica por justiça, atende meu clamor por socorro, escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Ele clamava por justiça, ele clamava por socorro, ele pedia pela oração e ele sabia a sinceridade do qual as suas palavras estavam sendo proclamadas. Ele clamava para que fosse declarado inocente, porque os olhos de Deus não olhavam de maneira parcial. No verso 3 diz: tu pusestes à prova meus pensamentos durante a noite, examinastes meu coração. Tu me sondastes e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos. Olha que interessante. Olha que interessante. Ainda que eu olhe, eu não consigo olhar aqui e ver que tu me sondastes e não encontraste nenhum mal. Existiam milhares de coisas ruins em Davi, né? Nós vimos ali. Então nós podemos ver que está se referindo aqui claramente não a Davi, ou talvez ele não enxergando a realidade dele, mas se atribuirmos a Cristo, nós poderemos enxergar completamente em Cristo isso. Olha o que ele diz: quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permanecem em teu caminho, meus pés não se desviaram dele.
Ou seja, se atribuirmos a Davi também, nós poderemos ver que ainda assim ele queria seguir os mandamentos de Deus, ele guardou a palavra do Senhor, ele foi fiel a Deus. Não 100%, porque Davi apontava justamente para Cristo, apontando que um homem, mesmo imperfeito, nós ainda haveria de vir o homem, o único homem perfeito. Todos os homens da Bíblia, todos os juízes, todos os profetas, todos os homens que passaram pela Bíblia, a Bíblia foi clara em manifestar também as suas falhas, os seus pontos que são semelhantes aos nossos, para que possamos repousar que existe apenas um homem perfeito, e esse homem perfeito é Cristo Jesus. Mas aqueles homens que glorificaram o nome de Deus, eles seguiam seus mandamentos e guardavam de imitar as ações de pessoas cruéis, sabendo que os passos eles eram direcionados justamente pela palavra de Deus. Então observe a importância de você conhecer a palavra de Deus. Quanto ao meu modo de agir, seguir teus mandamentos. Se você não conhece os mandamentos, você não vai seguir. Por isso, leia a palavra, medite na palavra, que você possa continuar meditando, sabendo que Deus ouve as suas orações, clame a Ele por entendimento, peça direcionamento, que o Senhor irá direcionar. Verso 6 diz: clama a ti, Deus, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Nós servimos um Deus que se inclina e ouve as nossas orações. Mostra-me as maravilhas de teu amor. Com teu poder tu livras os que te buscam. Em ti refúgio dos inimigos. Observe, se você tem medo, se refugie em Senhor, pois Ele livra aqueles que buscam nele refúgio contra os inimigos. Ah, mas eu tenho que fazer. Lógico, você tem que vigiar, com certeza, mas você deve cumprir aquilo que deve ser, que é estabelecido na palavra. Então, que não deixemos de nos reunir, que possamos também avançar rumo a tudo que Deus nos direciona, sem temer, porque é uma obra divina e Deus tem direcionado nossos passos. No verso 8 ele diz: protege-me como a menina de teus olhos, esconde a sombra de tuas asas. Muitas pessoas gostam deste verso, quando fala como a menina dos olhos, como se fosse uma mulher que ele estivesse olhando ali, sendo protegida por Deus. Não, a menina dos olhos é essa bolinha aqui que é protegida pela pálpebra, que é muito rápido, né? Você vai ver qualquer coisa que vai bater no seu olho, protege. Então, no final das contas, ele está fazendo uma analogia, da mesma forma que ele diz: me esconda-me a sombra de suas asas. Deus tem braços, tem asas, o que ele tem? É uma metáfora, tá? Então é uma figura de linguagem, para que possamos compreender do que ele está dizendo. Muitas pessoas confundem acerca disso, claro que por ignorância, por não sequer pesquisarem do que se trata. Então depois dá um Google aí: menina de teus olhos, menina dos olhos. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem, seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e o faz cair de joelhos. Com tua espada livra-me dos perversos, pelo poder de tua mão, Senhor. Destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome. Vamos ler de novo o verso 14. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Olha que interessante. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura, e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Olha que interessante. Porque sou justo e verei a ti. Você é justo? Justo aos olhos do mundo não, mas justo aos olhos de Deus. Porque o sinônimo de justiça aqui está de nos escondermos em Cristo. Em Cristo ter aspergido o seu glorioso sangue sobre nós, agora nós somos vistos como justos diante de Deus. Então, quando nós despertarmos para a eternidade, nós veremos Deus face a face, a todo aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Capítulo 18 diz: o Senhor, verso 2, verso 1: eu te amo, Senhor, tu és minha força, o Senhor é minha rocha e minha fortaleza, é meu libertador, meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, é meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Verso 15. Então, por tua ordem, Senhor,
Como forte sobre tuas narinas, e o fundo do mar apareceu. Os alicerces da terra ficaram expostos. Eu estou pegando mais espaçados. Ou melhor, vou terminar de ler todos, tá? E já vou encerrar. Temos 50 versos para ler. Não vou me ater a explicar, mas vou ler esses versos. Quem quiser ouvir, ouça, e que a palavra de Deus penetre em seu coração. Os laços da morte me cercam. Torrentes de destruição caíram sobre mim. Verso 5. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. Olha que interessante. Olha que interessante. Se você ler sobre as perspectivas de Cristo, você pode fazer milhares de analogias, como estivesse apontando para aquele glorioso dia, da onde Cristo, podendo habitar ao céu, ele se faz carne, vem, vive a vida humana, sobe na cruz para que não descêssemos ao inferno. Então, continuemos. Verso 7. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes e agitaram por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras e tempestade sob os pés. Montado num querubim parava sobre as asas do vento, envolveu no manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho de seu redor. Fazia chover granizos e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Verso 19. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel. Aos íntegros mostra integridade. Aos puros te mostras puros. Mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantenha acesa a minha lâmpada. Ó Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. Guarde isso. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que neles se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão nosso Deus? Deus me reveste de força, remove os obstáculos de meu caminho, torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me destes teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri, até que não pudesse se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armastes fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra e os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me pusestes como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem, rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários.
Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei. E mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. Guarde isso. Concedes grandes vitórias ao teu rei. E mostras por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. Nós somos descendentes de Deus. Descendentes, na verdade, de Abraão, mas claro que nós nascemos de Deus, para a honra e glória do nome dele. Nós somos obras de Deus, que devemos glorificar teu santo nome. Que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras. Nós lemos 4 capítulos inteiros. Em menos de 20 minutos ainda conseguimos fazer explicações acerca disso. Não negligencie a leitura da palavra. Não negligencie se reunir como corpo de Cristo. Que você possa ser direcionado e traga maturidade para que você se reúna. Busque uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Eu sempre recomendo para você buscar uma igreja fiel e bíblica. Existem uma série de igrejas que são fiéis e ainda estão mantendo-se conforme a palavra diz. Então busque uma igreja, olhe diante das Sagradas Escrituras e avalie se de fato ali o Evangelho é genuíno, é pregado. Claro que tem uma série de coisas que influenciam nisso, mas olhe segundo as Sagradas Escrituras e clame ao Senhor, e tenho certeza que Ele te direcionará. Hoje nós cultuaremos às 20 horas na rua Breja Alegre 138, convido vocês a estarem conosco. Se vocês não puderem, depois podem mandar, buscar ali o Instagram do Confronto, da Igreja Cristã Protestante, Confronto, onde às vezes compartilhamos as mensagens no Instagram, o ao vivo, ou se não no canal do YouTube. Perfeito? Então, espero que vocês possam também estar conosco. Se não puderem, que Deus seja glorificado através da sua vida. Tamo junto. Continue a meditar nas Sagradas Escrituras. Amanhã nós vamos ler do 19 ao 21. Então, que você também possa estar aqui. Leia hoje, para que amanhã, quando a gente for falar sobre isso, seja bem simples. Imagina que é 2 folhas, é bem rapidinho, tá? Um dia abençoado a todos. Uma coisa, hoje estarei na rádio 102,6, que vai abordar sobre um cristão pode beber. Um tema bem interessante, que muitas pessoas têm dúvidas acerca disso. Então, se vocês puderem assistir, tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Tamo junto. Deus abençoe, Deus os guie, Deus os ilumine, Deus nos direcione. Tamo junto. Fui. Não esqueça de comentar e compartilhar. Clica nesse aviãozinho e manda para um monte de gente já antes de sair daqui. Depois as pessoas vão olhar. Quem sabe elas vêm. E o nome de Deus seja glorificado. Tamo junto. Fui.